Carta de ensino, Dave Robertson. Profecias recebidas do Espírito Santo nas conferências. Mas, antes de narrar, se você ama a Deus e deseja divulgar a sua palavra, eu peço a você que pense em alguma pessoa ou algumas pessoas e compartilhe com ela este ensino. Fazendo isso, você será recompensado porque está fazendo parte da comissão de divulgar as boas novas. Pode ser que a pessoa que vai ouvir esteja precisando de uma palavra de esperança. E também, se desejar, clique no botão e dê um joinha no canal e se inscreva no nosso canal. Agora sim, vamos ouvir. O Espírito Santo deu profecias extraordinárias para os nossos dias. Preste atenção, querido irmão, na primeira carta de Paulo aos Coríntios 14:3 está escrito assim: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Eu mencionei esse versículo porque eu quero partilhar com você algumas palavras de profecia que foram recebidas nos últimos meses. Eu creio que a leitura destas profecias será uma bênção para você. Estas palavras foram faladas aqui em nossa igreja, mas consideramos você como parte do nosso corpo. Gostaríamos que você tivesse o senso do coração de Deus como temos. Gostaríamos que você recebesse suas instruções e conhecimento. Eu gostaria também que você sentisse seu amor por nós todos, sabendo que Ele nos advertiu tanto a respeito de eventos passados como de futuros. Por favor, procure achar tempo e um local quieto para ler estas palavras repetidas vezes. Peça ao Espírito Santo para lhe dizer exatamente o que Ele quer que você entenda nestas palavras. Eu sugiro que você ouça atentamente algumas vezes e então medite o tanto que você puder. Ore no Espírito enquanto você louve, deixando que a sua oração venha ajudá-lo, abrindo uma porta de entendimento aos mistérios de Deus. Conforme você for ouvindo, observe quantas vezes o Senhor diz para ser forte e se aproximar dele. Ele nos recomenda: venham, venham. Então, veja, há uma escolha de nossa parte em ir para ele. E eu descobri que a adoração particular é o que nos leva àquele lugar de paz, descanso e força que precisamos. A adoração pessoal causa a manifestação da presença de Deus. Quanto mais você adora, mais o Espírito Santo será capaz de penetrar no seu espírito, na sua alma e, finalmente, em todos os seus sentidos naturais com a sua presença. Logo, a presença de Deus não irá apenas cercar todo o seu ser, como irá penetrar na atmosfera ao seu redor, em que, mesmo outras pessoas, se conscientizarão dele. Eu amo e aprecio muito você. Obrigado por ser parte deste ministério. Seu amigo e colaborador, Dave Robertson. Profecias dadas pelo Espírito Santo através de Dave Robertson. 10 de agosto de 2001. Assim diz o Senhor: não ache estranho que quando você me invoca e confia a sua vida a mim, se prostrando no altar, dando-se todo a mim, que eu dou o melhor do meu ensino a você, porque então você deveria estar surpreso com as coisas que vêm no seu caminho? Pois quando você me pede muito, eu dou muito, mas eu tenho que lhe preparar para tudo o que eu dou, pois você não é mais forte que a sua habilidade de operar acima das táticas do mal. Pois, se ele conhece as suas fraquezas, então ele irá pará-lo. Mas, se ele não achar nada em você, assim como ele não pode achar nada em mim, diz o Senhor, então quando o inimigo vier, o que você dirá? Pois ele não tem nada comigo, pois não há nada impossível para você. Eu não disse que todas as coisas são possíveis àqueles que creem? Então, fecha a sua boca para o que é negativo e abra-a para o positivo. Vá através da escola do meu espírito, e eu irei preparar você para as coisas que virão. 26 de agosto de 2001. Pois na minha presença está a alegria e gozo além de qualquer comparação. E você que irá tomar o seu tempo para vir, entre em minha alegria e gozo.
você verá que esta é a minha presença, e verá que eu estou sempre lá, pois não há nada tão difícil, ou mesmo qualquer falta de esperança que não deixará você entrar nesta presença, e assim que você se dirigir a mim, isso tudo vai chegar ao fim. Se a vida tem negociado você em qualquer coisa, ele disse, então você precisa mudar o negociante. 29 de agosto de 2001. Pois muitos estão perdidos. Eu tenho muito que ensinar, pois é o meu desejo nestes últimos dias que a sabedoria venha a aumentar e que muitas coisas que estavam perdidas nas trevas do entendimento possam outra vez ser ensinadas, pois há muitas coisas que eu desejo fazer e muitas coisas que eu tenho que dizer, mas as coisas que eu desejo fazer são coisas que eu quis que fluíssem há muitos e muitos anos. Mas estas coisas estão voltando, então seja forte para que os seus olhos contemplem o que está ao meu lado, que não muitas gerações viram, porque muitas coisas estão sendo despertadas somente agora. Continue neste caminho e tais coisas que foram perdidas nas trevas, logo você entenderá, diz o Espírito do Senhor. Pois há muitos de vocês que se lembram dos primeiros dias da sua salvação. Vocês se lembram de todo o entusiasmo e se lembram de como andavam. Vocês não sabem que em mim há um caminhar onde tudo é renovado a cada dia, assim como se eu lhes desse um maná fresquinho do céu todos os dias. Pois eu falarei quais são os meus pensamentos. E quanto mais as pessoas se entregarem a mim, mais eu vou poder dedicar-me a elas. Dias já estão vindo que irão exigir de você um andar profundo ao seu redor ou com relação a você, referente a todos os laços do inimigo. Então tenha bom ânimo e coragem e seja forte, porque os dias de renovação da sua juventude estão muito perto e cada dia comigo será como o primeiro dia, 2 de setembro de 2001, pois há um fracasso em entender como flui e opera o meu amor, onde todas as áreas da vida de uma pessoa são afetadas quando esse amor começa a fluir. Mas a minha paz começará a reinar, e elas não terão falta de nenhum dom, e não deixarão de serem equipadas, pois as minhas bênçãos estarão acima delas. A seguir uma tradução das línguas. Dave Robertson disse que tem alguma coisa a ver com aquelas áreas que você continuamente precisava ser lembrado, precisava sempre ser apontado a você, porque você se esquecia de uma semana para outra, e aqueles que andam no meu amor apreciarão a minha presença e uma nova liberdade se tornará para você com relação àquelas coisas. O grande desejo dele é de que com o tempo você comece a entender o relacionamento entre ele e você, que apenas poderá ser desenvolvido pelo entendimento que você tem no seu espírito, pois não que você possa por fora o seu medo e que você será capaz de tomar aquelas decisões voluntariamente para fazer o que ele diz e não modificar o que você continuante chamaria de fé. Continuando. Repetidas vezes, eu trouxe pessoas para esta borda e desejei que elas entrassem, fossem à frente. Mas quando elas olharam e viram, muitos se voltaram atrás para a carne, pois automaticamente essa trilha era o caminho mais fácil de andar. Mas nesta operação, com certeza eu serei capaz de mostrar a muitos de vocês coisas que virão, coisas boas e más que virão. Pois eu tenho agendado o crescimento da igreja para tal. Se eles me seguirem, eu posso trazê-los a um lugar que eu preparei para eles, e isso os equilibrará para o que irá acontecer entre as nações e entre aqueles que não acreditam em mim. Naquele dia, uma grande colheita começará, e aqueles que conhecem o seu Deus poderão começar a explorar seus frutos. Mas você pensa que quando você não me serve, e ao contrário serve a você mesmo, e pensa apenas em você, e então você sentirá medo, você pensa que naquele dia, de repente, em uma noite, você conseguirá se levantar como um gigante e que nenhuma das coisas que virão a este mundo lhe causarão maior medo.
Escute, para aqueles que ouvem e permanecem sincronizados comigo e estão indo para a frente, mesmo custando a morte de suas carnes, têm recebido a minha preparação para tal dia. Sua provisão é a minha provisão, e uma poderosa colheita virá, porque a única fonte verdadeira que supre as necessidades será aquela fonte que eu abrirei do céu, diz o Senhor. No 9 de setembro de 2001, muitas coisas se verão e muitas coisas virão. Brechas entre as gerações. Onde estão estas coisas que não foram concluídas? Mas ouça e veja com os meus olhos, e logo você entenderá os maiores mistérios. Opere neles, pois eu terei o meu caminho antes destas coisas acontecerem. Terá uma direção para aquele que cumprir seu ministério como deve ser. Haverá direção para cada um. Mas em toda sabedoria, força e poder, todos em diferentes ministérios estarão sendo preparados para cumprir esta hora final. Seja forte, porque outros dirão que você está errado. Seja forte para as coisas que se verão e para as coisas que se farão. Magnificência será a única coisa capaz de te ajudar a preservar. Então seja forte e tenha bom ânimo e lembre-se, se me perseguiram, eles perseguirão você. Vá, meu amigo, liberte as pessoas e ande sem nenhum medo. Pois a graça, muitas coisas a serem colocadas nos devidos lugares. Não seja fraco, mas seja forte. Entenda que a onda está para vir. O mais profundo arrependimento de fato está para vir. O mais profundo mesmo. Você verá no corpo de Cristo que antes deste tempo não tinha face. Mas, você verá a dispensação como muitos viram na deles. O arrependimento mais profundo, o mais profundo mesmo. Pois saiba que a santidade verdadeira está na entrega, e eu estou começando a encontrá-la aqui, neste lugar. Os dias de alegria já estão a caminho, alegria de fato, alegria de relacionamento, alegria de vitória e alegria de banquete. De fato, você ficará contente por ter lutado a boa luta. Com certeza, junto com as coisas que estão vindo sobre esta terra, vêm sinais não comuns e prodígios. Olhe para as notícias e esteja ligado. Aquele clima padrão está mudando e causando caos, mas seja forte, você verá sinais que não são comuns, não apenas no céu, mas também na terra. Mas saiba que esta geração verá muitas coisas preanunciando o dia da minha volta, diz o Senhor. Mas com o crescimento de todas as coisas, para aqueles que me servem, sua alegria e sua paz, e mesmo todo o seu entusiasmo será maior ainda, numa grande proporção. Porque aquele que anda comigo realmente é aquele que anda livre. Não pense que é estranho, pois muitos pensam e dizem, mas você? Não pense desta maneira. Ouça a minha palavra, porque através dela falo da minha mente, e então você verá razão nas coisas. Mas não pense que é estranho, referente à perseguição de fogo ao qual tentará você. Pois saiba que a sua fé está sendo tentada, mas a sua fé irá aguentar a perseguição. Pois não é como o ouro que perece, mas sim pura, e que pode resistir a qualquer teste que Satanás maquinar. Pois maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E saiba que quando eu redimi você, eu lhe supre de todas as coisas que você viesse precisar, de acordo com as perseguições de fogo que virão para tentar você, como se coisas estranhas estivessem acontecendo com você. Então, não fique mais olhando para trás e querendo adivinhar no seu coração, se perguntando, por que estas coisas aconteceram comigo? Por que Deus deixa estas coisas acontecerem comigo? E saiba disto, não sou eu que deixo estas coisas acontecerem com você, mas Satanás está tentando a sua fé. Mas ela é muito mais pura do que ouro que perece. Pois eu sou aquele que lhe deu tudo para que você possa resistir a qualquer teste e maquinação. Seja forte, pois não há nada que virá sobre você que não terá um fim. Seja forte.
Como a torrente de água que se levantou com fúria contra a casa, e ela não caiu, porque estava fundamentada no alicerce de fazer o que eu digo? Sim, a tempestade virá com fúria, e as torrentes de água se levantarão, mas a sua casa não cairá. E quando os homens puderem ver claramente, e você puder ver claramente, outra vez por causa da tempestade, haverá um testemunho onde eles saberão que eu sou a sua vitória, diz o Senhor. Dave Robertson explicando. Você sabe a respeito da frase, como se coisas estranhas tivessem acontecido com você? Você sabe quão forte é esta frase? É quando o diabo vem na sua cara e pressiona você tanto, com tormentos perversos, empurra você, pressiona, te dá tabefes, um verdadeiro exército atrás de você. O mar na sua frente, nenhum lugar para se correr, nenhum lugar para ir, mas ainda assim, você sabe que tem as promessas de Deus. Como se coisas estranhas tivessem acontecido com você, significa que o diabo te atacou no máximo que ele pôde, e você está prestes a se levantar perante Deus e dizer: por que estas coisas estranhas aconteceram comigo? Esta a denotação para esse tipo de provação ou de experiência. Ele disse, não pense que é estranho, porque o ouro, tão puro como ele é, pode perecer. E veja bem, dentre as coisas mais puras deste planeta, provavelmente está o ouro. Ele se aloja no fundo do oceano. Quase nenhuma coisa natural pode deteriorar o ouro. Ele é muito puro. Ainda assim, ele disse que a sua fé é mais pura do que o ouro que perece, porque a sua fé não pode perecer. É a condição que ele lhe deu de suportar tudo, a menos que você a deixe perecer. Se você permanecer lá, simplesmente permanecer lá, deixando-o fazer o que ele disser, você será um vencedor. 16 de setembro de 2000, o Espírito Santo continuou dizendo: nestas próximas décadas, verdadeiramente entre o corpo, a palavra espírito e em verdade tomará totalmente um novo significado para muitos mesmo, pois crescerá o desejo dos corações para terem mais de mim, pois é através do seu desejo que eu me aproximo de você, e é pelo seu desejo de se segurar em mim que eu moverei, pois os desejos se aumentarão em me conhecer. Pois de fato o conhecimento do Espírito e na verdade aumentarão e aumentarão e aumentarão. E para você que conhece e entende, doe-se a mim e vá adiante. Pois verdadeiramente eu desejo lidar com a unção e desenvolvê-la. Pois verdadeiramente eu desejo vir e estar presente com toda a minha glória e poder em tudo o que você fizer. Pois assim que você me conhecer melhor, a minha presença estará com você e ela será a sua força para você continuar. Então seja muito, muito forte e você não irá errar. Pois aqueles que passam tempo na minha presença são sensíveis a mim e ao meu mover, e quando eu mudo a direção, eles mudam também. E onde eu estou, será aonde eu acharei o meu servo. Venha, venha, e venha com alegria e esteja contente como se já tivesse atingido a meta. Pois um gole de muita satisfação da abundância em que você viverá está prestes a ser oferecido a você, diz o Senhor. 3 de outubro de 2001. O fracasso daquele que deve expressar sua adoração em amor pela falta de capacidade de comunicação de seu espírito daquelas coisas que sente e sentirá. Eu vou entrar pelo meu espírito, diz o Senhor, e pela linguagem que vem somente do céu, na hora que o seu espírito expressar a adoração e o amor que vem daquela nova natureza. Pelos dias e dias de sentir o prazer e grande presença da minha alegria na presença do meu poder, haverá o som da celebração no campo, como eu me manifestarei naqueles meses que virão. Seja forte e não tenha medo, pois tudo aquilo que você crê que acontecerá está muito, muito perto de vir. Na minha mente, eu tenho um plano de que ninguém deveria perecer. Na minha mente, eu digo, eu tenho plano para cada cidade, cada homem, cada mulher e cada criança. E o quanto mais você achar o plano da minha mente para a sua vida pessoal,
o mais você será capaz de mostrá-lo para a vida das outras pessoas. Então seja forte para o tempo que está vindo, para que você seja exemplo. Pois a escolha que, se isso acontecer, eu terei isso, se isto acontecer, eu terei aquilo, a múltipla escolha de escolher isso ou aquilo está ficando apertada. O cerco está se fechando, mas eu serei sempre a escolha disponível para aqueles que estão em problemas, diz o Senhor. Pois aqueles que ouvem a minha voz e estão sendo ensinados por mim serão capazes de discernir a minha mente, porque algumas circunstâncias irão mostrar impossibilidades. Mas para você que tem vindo para me conhecer e ouvir a minha voz e entender a minha mente, eu irei ter um caminho para você, um ministério abundante que levarão muitas pessoas para o reino, as quais estão procurando por respostas em suas vidas. Então seja forte, pois o meu suprimento para você não será pouco, diz o Senhor. 07 de outubro de 2001, 8h30 da manhã. Entregue-se a mim, pois muitos de vocês chegaram em um lugar onde querem aprender coisas que vocês não saibam antes, e mesmo as questões que vocês não eram capazes de perguntar antes. Entreguem-se a mim e eu irei me comungar com vocês. Porque na minha presença, quando ela tiver condição de mover para essa ou aquela direção, eu poderei intervir no seu dia a dia para responder às suas questões e lhe mostrar o caminho que eu tracei para você andar dentro da sua chamada, diz o Senhor. Porque eu irei suprir as suas necessidades, que são muitas, 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 diz o Senhor. Pois de fato, eu irei dar fim a esta raiz. Pois muitos de vocês que estão com fome e sede, mesmo sem saber do que, pois muitos ainda não testaram o suficiente para verem o quanto eu sou bom, mas assim que você testar-me, você nunca mais me deixará e habitará para sempre no caminho onde eu saciarei a sua sede e alimentarei a sua fome. Venha, 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 venha e beba do poço que nunca secará. Pois muitas vezes eu desejei fazer isso e muito mais para você, mas eu tenho sido privado e limitado por coisas corriqueiras. Mas saiba disto, muitos estão me ouvindo. Portanto, eu tenho podido agora dizer coisas que não foram ditas no dia a dia e mesmo fazer mais coisas que não têm sido feitas diariamente. Pois, de fato, por muitos séculos, o meu poder não apareceu como se verá nestas décadas. Então, sejam fortes e saibam que o diabo estará no ataque. Ele estará atacando internacionalmente e pessoalmente. Então seja forte, pois são para esses dias que você está sendo treinado. Ouça a tudo o que a palavra diz e mantenha-se forte, pois maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Porque aqueles que se mantiverem fortes irão receber o que necessitam de mim em cada passo do seu caminho. Vão tirar grande proveito, será a colheita, diz o Senhor. Muitos de vocês irão chorar e serão lavados. Pois muitos de vocês que pensam estar em algum lugar que não estão. Então eu irei lavar vocês e trazê-los de volta para a última coisa que você não quis lhe dar antes. E então eu lhe darei a minha graça e a minha força. E de fato, com a minha unção, você terá a condição de se livrar de tudo isso, diz o Senhor. Entregue-se à minha graça, 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 pois nela você terá a liberdade que muitos de vocês têm tentado atingir com as suas obras e trabalhos. Aqueles que têm ouvidos que ouçam. Lance fora todos os limites que você põe em mim, porque tudo o que eu sou flui através daquele que lhe libertou. David Robertson explica. Simplesmente acredite e tudo o que você fizer mesmo quando não conseguir, foi feito justamente para que você consiga aceitar. Apenas creia, é tudo o que é exigido de você. Não há nada que você possa fazer para ganhar alguma coisa. Fidelidade está dentro da categoria criado para boas obras.
Deve ser uma reação automática do amor em que você anda e não mérito a ser suplicado para ser ganho. 7 de outubro de 2001, 10 horas da manhã. Há muitos moveres do meu espírito, muitos moveres, muitos moveres. Muitos são reconhecidos apenas no natural, mas há muitas coisas que podem ser feitas pela minha graça. Coisas permanentes, mudanças tão profundas, tão diferentes, tão fortes. Da noite para o dia, você poderá ser liberto de muitas coisas que estavam erradas, mesmo aquelas coisas que levavam você a caminhos errados onde você não devia estar. Fraquezas, fracassos, tentações, pecados, etc. Todas aquelas coisas que prendem uma pessoa. Venha, venha. De fato venha, pois a minha misericórdia se manifesta na minha graça. Venha, venha a este lugar que é santo. Você verá a minha unção, unção de liberdade. Em uma noite as coisas poderão ser mudadas, coisas maravilhosas compradas por mim. Então preste atenção, você que tem ouvidos para ouvir, porque aqueles que me ouvem também têm a minha voz. Muitas coisas eu tenho a dizer para o aperfeiçoamento do meu corpo. Muitas coisas para serem feitas, mas prestem atenção. Tem muita unção disponível onde não muitos têm adquirido. Doem-se a mim. Busque-me como nunca você fez antes. Venha para o limite da sua força e eu a trocarei pela minha, pois de fato quando eu me manifesto, gloriosas coisas resultarão. Pois muitos usam a sua energia e tempo e, de fato, seus recursos, tentando trocar aquilo que é natural. Mas saiba disto, se eles buscassem com a mesma garra a mudança de seu caminhar por mim, então o natural se ajustaria num tempo recorde. Pois o natural não é nunca o seu problema, mas as circunstâncias que têm te encurralado. Pare de correr e mude o seu jeito para o jeito certo. Pois o primeiro lugar em que você perceberá a mudança, quando eu te visitar, será na força que você terá para se levantar e dizer: estas coisas pareciam tão grandes antes, mas agora para mim parecem que quase já desapareceram do meu caminho. Se eu soubesse disso antes, eu teria escolhido esta porta em primeiro lugar, em vez de ser a última. Ouça o que o Espírito diz, e eu endireitarei no caminho certo. 07 de outubro de 2001, 7h da noite. Pois o Espírito Santo manifesta a sua presença. Pois este é o meu poder, este é o meu poder para mudar. Entregue-se a mim, pois este é o meu prazer, diz o Senhor, de fluir nessas áreas. É o meu desejo de começar a espalhar o meu fogo. Para você que irá receber mais do que uma unção. Para você irá carregar uma unção. Para você que está em uma nação que precisa de cura, diz o Senhor. 8 de outubro de 2001, 11 horas da manhã. Dave Robertson explicando. Ele está dizendo o quanto Jesus se qualificou como um espírito. Ele disse, pois ele é espírito, portanto, ele procura tal adoração a ele em espírito. Nesta declaração, ele se identifica dizendo que o que ele verdadeiramente é pode somente ter comunhão com o que você tem verdadeiramente se tornado em espírito quando você nasceu de novo. Pois ele diz que ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Quando ele diz em espírito, havia uma verdade posicionada que diferenciava entre os santos do Antigo Testamento e do Novo. Eles tinham uma natureza pecadora e não podiam dar-lhe o que você pode. Então ele disse, pois ele é um espírito, portanto ele procura aqueles que o adorem em espírito, porque o que ele está buscando de você, você não pode dar-lhe fora disto. E quando ele vier para ter comunhão com você como ele tem agora, você não sentiria seu prazer e sua alegria, seu mover, especialmente pessoas que se afetam se ele não estivesse se agradando daquela forma da comunhão que você está dando a ele. Maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Você não recebeu o direito da sua herança? Dave Robertson respondeu ao Espírito Santo.
Sim, Senhor, eu sei. Você pôs o dinheiro penhorado numa casa. É a sinceridade contra a compra. A sua sinceridade da casa. O céu pôs aqui embaixo o pagamento para alguma coisa. O Espírito Santo foi o penhor do céu. Qual é a possessão comprada? O que você quer dizer que o céu é tão sincero comigo, andando comigo em tudo e me recebendo como a possessão final que eles deram o penhor do céu para fazer tudo em mim? Bem, será a última vez que eu vou orar por alguém com as minhas forças. Por que o Senhor não viria? Eu digo a você, ouvinte, você não está sozinho. O Espírito Santo continuou dizendo: muitos dizem que Deus me favoreceu, mas o favor que eu fiz não é diferente do favor que eu tenho disponível para todos. Pois eu não faço diferença entre pessoas, não favoreço ninguém. Em muitas áreas o inimigo tem enganado. No entanto, estas áreas são aqueles que te dão a fé e permitem que você termine o seu curso. De onde vem a sua confiança? De onde vem a sua fé? Não vem de me conhecer. E o que a minha palavra diz sobre mim? Eu favoreci a todos aqueles que creem em mim, diz o Senhor. 08 de outubro de 2001, 3h da tarde. Quando o Espírito do Senhor está presente, ele pode se mover em você de tal maneira que envolva as suas emoções e seu espírito para tomarem decisões. Essas são fortes decisões tomadas pelo Espírito na medida que você entra na minha presença, para que você possa sobreviver e ser perseverante mesmo nos dias de problemas e tribulações. Portanto, quando você se entregar a mim, entregue-se de todo. Tome fortes decisões para que você possa andar em tudo aquilo que eu disse que você pode. Pois a minha presença está aqui para mudanças e não apenas para tomar decisões, mas eu estou movendo em você pela minha graça para que ela se mantenha em todos. Então, cresça. Deseje o leite sincero da palavra, para que eu possa alimentá-lo com o alimento sólido que ignora os sentidos e leva você ao cumprimento de tudo o que eu tenho para você. 09 de outubro de 2001, 11h da manhã. Pois aquele que me dá os seus ouvidos pode me dar a sua boca, pois eu tenho muitas coisas a dizer. No entanto, não tenho muitos pelos quais possa falar. Mas, as coisas que eu preparei para você. Você verá que as coisas faladas de um jeito tradicional não são o meu jeito. As coisas que eu tenho para fazer, as coisas que eu tenho para dizer, para você que conhece a minha mente e ouve a minha voz, você conquistará, você se moverá para frente e isto será por sua escolha. Pois com os meus olhos você começará a ver e mostrar pela minha palavra e através de exemplos que eu tenho deixado pessoas livres. O meu poder aumentará. Começarão a vir maravilhosas coisas. Saiba que a resistência do diabo sempre será um sinal do que está acontecendo nos lugares celestiais. Milagres e milagres farão as pessoas chorarem, ficarem maravilhadas e se colocarem em pé dizendo: verdadeiramente o Deus que pensávamos que estivesse morto está verdadeiramente vivo. Eu disse que você saberá mais sobre adoração quando você se doar mais a mim em todas as formas que eu te ensinei. E então, deixe o Espírito Santo vir para ensinar-lhe e ajudar-lhe. Não tem outro caminho, pois eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Nenhum homem pode ir ao Pai senão por mim. E para você que se entregar e perceber que eu sou a sua vida, a caminhada será livre. 12 de outubro de 2001, 7 da manhã. Pois aqueles que descansam em mim, debaixo das asas da sombra do Altíssimo, sua vitória está segura. Estais firmes na liberdade, onde eu deixei você livre, e não fique emaranhado no jugo da escravidão, mas continue a sua caminhada com o meu espírito, e a sua vitória será segura. Dave Robertson explicando. Ele disse alguma coisa a respeito dos testes e tribulações quando parecem te encurralar e te prender.
Então ele diz: Você não sabe disto, que quando você me adora no meio deles, eu sou capaz de levar você a um lugar onde aqueles testes e tribulações não são efetivos. Dave Robertson explicando. Então, quando eles parecem estar pressionando você e que não há esperança alguma, é tempo daquele sacrifício de louvor, porque é desse jeito que ele irá desconectar-lhe deles, puxando você para cima deles, e eles vão descobrir que eles não estão operando onde você está naquele momento. Algumas vezes, a sua adoração é seca e sem eficiência alguma. Então é nesta hora que você tem que descobrir o que é a verdadeira fé e ficar lá. Fique lá. Um dos mais efetivos jeitos de ficar fora da derrota é acoplar a adoração junto com a confissão da palavra. Quando a adoração causou algum batismo de sentidos, onde seja lá o que o natural esteja dizendo não irá afetar você do jeito como era antes. Adoração e confissão da palavra têm um efeito muito, muito poderoso, pois combina fé com vitória. O Espírito Santo continuou dizendo, na proporção da fé, deixe-o profetizar na proporção da fé. As coisas que eu desejo revelar e as coisas que eu quero dizer, coisas do meu espírito que fala coisas celestiais, coisas do meu espírito que fala do meu poder ilimitado nas manifestações da minha glória, no reavivamento, no meu espírito cobrindo a terra como a água cobre o mar. Quem é aquele que pode falar as minhas palavras? Quem é que tem o entendimento? Quem é que pode profetizar na proporção da fé quando eu, o Senhor, o seu Deus, deseja falar destas coisas? Quem tem ouvidos para ouvir e quem pode entender as coisas do meu espírito? O meu desejo é aproximar você de mim e dar-lhe aquelas coisas do meu espírito, pois o poço corre fundo e fala da nascente da vida eterna. Pois o poço corre fundo e eu realmente desejo estender até você a operação e demonstrar tudo o que eu sou. É por essa razão que eu enviei para você o Espírito Santo. Ouça-o. Ouça o que ele diz. Entregue-se, pois ele foi enviado para fazer esta obra. Pois aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ouça o que eu tenho a dizer, pois o que eu digo para um serve para todos. Entregue-se a mim, pois muitos de vocês já estiveram aqui em outras ocasiões. Entregue-se a mim, pois muitos de vocês estão procurando por novas coisas, sendo que eu já me apresentei naquela área. Mas você precisa receber a minha graça, perseverar e ser forte, pois eu tenho coisas para você lá na frente, mas é preciso que você vença agora aqui, e então eu poderei revelar tudo a vocês aqui, diz o Espírito do Senhor aqui. Ajustem as suas mentes para serem fortes, e quando você for, programe-se para adorar-me, em oração e jejum. Programe-se comigo. Administre o seu tempo. Seja forte, ou terei que dizer a mesma coisa sempre por aí onde você estiver. Você que está machucado, você que tem fortalezas, muitos de vocês têm estado para baixo desde o primeiro dia que chegaram aqui. Mas o meu mover não é pela minha graça. Mesmo para as raízes mais profundas existentes, a minha graça é forte, pois o meu poder de cura está presente agora mesmo. A minha graça é forte, então entregue estas coisas a mim, então eu poderei me mover. Pois falar de grandes coisas, sim, eu posso fazer isto, diz o Senhor. Eu posso falar de grandes coisas às quais você tem sido chamado. Eu posso falar para até o fim da sua vida de tudo o que eu tenho planejado para você. Mas, para encorajar de tempos em tempos, estas coisas são necessárias. Mas quando elas se tornam necessárias para manter você diante de mim, com respeito à sua caminhada. Quando estas coisas são necessárias e você precisa se tornar mais forte e receber a graça que eu tenho para você, e ela é mais forte a cada dia para depender de mim, diz o Senhor.
e o alimento que eu te alimento da minha palavra, e as palavras que eu te dou para se tornar forte. Dave Robertson explicando. Eu juntei isso. É muito bom ter uma rápida visão das grandes coisas que Ele quer nos dar, mas quando você precisa disso o tempo todo para manter-se firme, você sabe, manter-se firme. Mas Ele quer que você fique firme desde que a sua presença junto dEle e o tempo que você passa com Ele seja apenas porque você o ama. Então, Ele poderá manter você no curso disso tudo e mostrar coisas a você e mostrando subsequentemente. 14 de outubro de 2001, 10 da manhã. Assim como Ele é capaz de fazer uma obra individual em nós, mais diversidade e mais posicionamentos de chamadas serão cumpridas no corpo de Cristo. Ouça o que o Espírito diz. E aqueles que têm ouvidos para ouvirem estas coisas, ouçam, pois um grande tempo está vindo, e mesmo um grande tempo estará começando aqui na profundidade que eu terei para se espalhar. Dave faz um comentário e volta a profetizar. Ele, Deus, acaba de me dizer sobre algumas coisas que eu estava sentindo no começo do culto. Algumas coisas que eu estou dizendo agora são do coração do Pai, que está cheio de intenções para fazer alguma coisa nesta cidade. E Ele está muito prazeroso em ver as coisas que poderiam ir devagar por causa da religiosidade, mas pela sua graça tem ido rápido. O Espírito Santo continuou dizendo, pois eu estou recebendo de você aquilo que eu preciso para fazer. A obra a qual eu irei fazer, diz o Senhor, para você que não mede as coisas da mesma maneira que eu, pois algumas vezes centenas de anos passam sem acontecer nada onde nada é feito. Você acha que está indo devagar? Eu sei que você está indo rápido. Apenas seja forte para o tempo que eu esperei para tal, diz o Senhor. Está à mão e não está muito longe, pois muitos irão olhar para alguns de vocês e dirão, da noite para o dia se tornaram um sinal. E da noite para o dia eles se tornaram uma maravilha. Mas saiba disso, como o semeador obtém a colheita, assim eu junto isso tudo para mim e sou capaz de fazer a obra neles, pois quanto mais a minha presença está no meu povo, pela minha graça, mais coisas celestiais podem ser transmitidas, reveladas. As pessoas dirão que coisas aconteceram da noite para o dia com sinais e maravilhas. E eu direi que eu fui transmitindo bem devagar todas aquelas coisas por muitos anos. Mas quando estas coisas culminarem, os meus capazes ministros terão condição de chegar à frente para ministrar aquelas graças que eu já tinha dado a eles. Para os de fora parecerá que foi uma obra rápida, mas por dentro, saiba disto, é o resultado da mortificação, edificação pondo as coisas para morrer, liberando coisas, ensinando você com a minha graça, ensinando você com o meu espírito, ensinando você com a minha glória. Pois seja forte, muitas coisas já estão à mão. Seja forte, e logo você estará numa terra prazerosa, comendo o fruto do meu espírito, diz o Senhor. Não se desanime. Aqueles que podem operar acima da presença do inimigo, quando ele vem com suas intenções de te mostrar que você acabará sem frutos em um lugar onde você não deveria estar. A maturidade diz que aquele que é capaz de operar acima do desânimo é aquele que é forte no meu espírito e opera acima de tormentos e dos medos, olhando além de tudo o que está vindo. Então seja forte e saiba que quando você aprender a descansar no que eu te dei e aprender a andar comigo em cada momento da sua vida, em cada dia, então será assim que eu irei andar com você. Então seja corajoso e forte, pois o que eu tenho para você é maior do que as coisas do inimigo. Então se levante e se prepare para o banquete, porque os seus olhos verão e seus ouvidos ouvirão, e você então provará e verá que eu sou bom e digno de receber a sua vida, diz o Senhor seu Deus. Que a sua vida e espírito estejam sujeitos ao Pai,
pois a minha correção vem de cima. Ouça a minha correção no Espírito através da minha palavra. Receba-a e seja forte sem constrangimento. Nem se vire para a direita ou para a esquerda, mas receba a minha correção que vem diretamente de mim. Muitos dizem que o diabo virá e fará isso ou aquilo. Isso é parte do meu plano para tornar você inflexível e forte. Saiba disto, diz o Senhor. Quando eu sou capaz de operar através dos meus dons, e espírito e sabedoria e discernimento e revelação, eu não somente irei expor o inimigo, mas irei dar uma norma contra ele, onde nenhum dos meus filhos irá ser machucado. Sim, eu enviarei você, vestido com a minha armadura, para aqueles lugares onde os homens não ousarão pisar, pois quando eu vestir você com a minha armadura e você ficar de pé na frente do seu inimigo, sim, as perseguições virão, o inimigo contenderá, mas maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Eu não ganharei os lugares mais escuros da terra. Seja forte para que eu possa falar a minha palavra para todos aqueles que ainda não a ouviram e lhes mostrar o meu poder e a minha glória. Então, seja forte e não seja fraco. Seja um servo que eu possa provar a minha força através de você, diz o Senhor. Para que eu possa colocar você à parte, comece a passar tempo na minha presença empregando todas aquelas coisas que você tem aprendido. Venha, passe tempo comigo para que eu possa achar aquilo que eu preciso para te ensinar, te dar a minha sabedoria, equipar você e levantar você. Venha, grandes coisas eu tenho preparado para você. Pois muitos não irão andar deste jeito, pois é raro na história quando eu fui capaz de dar o suficiente para qualquer grupo de pessoas que quisesse coisas acima do nível que estavam. Mas nos meus planos para esta cidade, diz o Senhor, o meu desejo é apresentar a minha plenitude para todos os pecadores que estão nesta cidade, para que eles possam ver com os seus próprios olhos e ouvir com seus próprios ouvidos, que eles possam sentir com as suas emoções e venham em minha direção e eu possa encontrá-los. É o meu desejo de me demonstrar, para arrancar pela raiz tudo o que impede de demonstrar a minha glória e o meu poder, para que eles tenham a liberdade de me escolher e andar comigo, assim como eu corro em direção a eles para andar com eles. Você se deixará usar por mim, diz o Senhor. Dave Robertson explicando. Eu acho que nós estamos escutando diretamente do coração do Pai. Eu acho que nós estamos ouvindo muitas das coisas que estamos orando no Espírito. Eu acho que nós estamos ouvindo parte do plano que Deus está enviando. E Ele nem se importa se o diabo sabe tudo isso ou não. O Espírito Santo continuou. Eu irei te levantar, irei entrar em comunhão com você e lhe dar descanso, paz e alegria, mesmo estando o seu inimigo ao seu redor. Tempos de vitória, tempos de júbilo e tempos de comemorações de grandes vitórias que eu dei a você. Tempos de entusiasmo quando você diz, que dia maravilhoso o dia em que eu nasci de novo e achei você para servir-lhe e conhecer-lhe como o Senhor e Deus. Venha, pois muitas coisas eu tenho que dizer e fazer em comunhão com você. Venha. Comece a se pôr de lado. Passe tempo. Comigo será deste jeito que todas essas coisas virão. Venha, diz o Senhor. 21 de outubro de 2001. Pois eu estou mais perto do que muitos de vocês pensam. Pois é tempo de se entregar para que você possa entrar na minha presença. É tempo onde você deve alcançar mais adiante do que qualquer outro tempo atrás, pois é tempo de me aproximar mais perto do que antes. Então, quando você se entrega a mim e eu me aproximo de você como nunca antes. Porque muitas vezes é nessa hora que eu posso fazer muitas coisas que normalmente não tenho condição de fazer. Então, ouça o que o Espírito diz.
Entregue-se, se proponha a ter um encontro pessoal comigo para que eu possa me encontrar com você. Entregue-se a mim para que eu possa me encontrar como você e eu farei muito mais, diz o Senhor. 26 de outubro de 2001. Lembra-se de que eu disse que se entregar é santidade, pois a pessoa que entra num lugar de entrega total é uma pessoa que irá experimentar a santidade. Ouça o que o Espírito diz, que muitos de vocês estão experimentando coisas diferentes, não comuns, sentimentos de consagração e dedicação que levam vocês a atingirem algo além, não sabendo qual será o próximo passo, e você se sente inseguro. Mas estas são dores de crescimento. Elas sempre precedem estes passos no meu espírito e sempre estão acompanhadas de santidade porque foram trazidas pelas entregas. Muitas vezes o diabo irá ficar de pé nestas portas e lutar, mas seja forte e corajoso, isto sempre precede aos grandes tempos de mudanças. Pois muitos de vocês estão dando um passo através de uma porta, onde andarão num novo lugar, comigo, onde nunca andaram antes. Somente sejam fortes, pois aqueles que passarem pelo teste das emoções serão aqueles que triunfarão para mim e serão capazes de por fora todas as fortalezas, pois o campo onde eu opero é o campo da paz. Cultive a paz e seja forte, e você será vencedor, diz o Senhor. 28 de outubro de 2001. Dave Robertson comentando alguma coisa sobre o abandono, não das reuniões com as pessoas, onde possamos ser um participante dele na presença dele, sendo que ele vem para ter comunhão conosco. Um tempo está vindo de aprendermos juntos dele como nos entregarmos a ele. Sobre uma pessoa que está sendo diligente, sobre como ser diligente em buscar sua presença e sua face, sobre reunir-se todos juntos ou uma igreja, tem que ser um lugar onde você vai aprender dele e buscá-lo, e não ser um lugar para chegar lá, sentar-se e esperar que alguém faça alguma coisa por você. É para você ser capaz de ver como você ministra a ele. O Espírito Santo continuou dizendo: pois todos que aprendem a andar comigo no Espírito e vêm para me conhecer através da minha presença, o seu caminhar de fato se tornará um caminhar de alegria e paz, e atingirão muitos ao seu redor. As pessoas querem automaticamente o que você tem, porque o que você tem está transbordando. Venha, venha, pois o aumento chegará quando servir-me é um prazer e regozijo, diz o Senhor. Não pense que é estranho, pois um não tem as línguas e outro a interpretação das línguas. Não ache estranho quando eu venho e exponho a minha mente, pois a religiosidade me programou completamente e eu não tenho nada a ver com o que eles estão fazendo. Mas aqueles que estão andando de acordo comigo e ouvindo a minha voz, e aqueles que me dão ouvidos também me darão a voz deles. Eu tenho muito a dizer, muitas coisas a designar, e quando eu tenho um ouvido, eu posso ordenar. Então, tenha bom ânimo, pois muitas coisas no futuro serão ouvidas diretamente do céu. Tempos de animação estão aí na frente, grandes tempos de alegria e vitória, diz o Senhor. Pela razão dos seus muitos tempos de jejum e oração, receberão o mover do meu espírito e receberão os meus dons para transmiti-los. Pois um período de jejum e oração está vindo para muitos de vocês. Pois eu tenho coisas para dar a vocês de primeira mão, uma vez que a minha glória comece a ser recebida com a pureza das minhas obras e dos meus milagres, coisas que não são comuns nesta geração serão espalhados como fogo. Os primeiros que receberem-na atingirão outros pela minha graça para serem participantes da mesma. E vocês verão muitas áreas em reavivamento. Apenas seja forte,
Pois o inimigo tentará enganar de frente, fazendo com que aqueles que o desafiaram desistam, diz o Senhor. Entreguem-se, entreguem-se, entreguem-se e abram-se a mim. Pois aqueles que passam muito tempo na minha presença, em pouco tempo estarão melhores do que aqueles que passam muito tempo na igreja e pouco tempo na minha presença. Dave Robertson comentando: me parece que é muito tempo na igreja, mas sem Deus. Continua o Espírito. Seja sábio como aqueles que andam com sabedoria. Um homem sábio nas coisas que não entende, ele irá me buscar até que tenha o entendimento. Pois muitos virão e dirão: eu não entendo estas coisas. Apenas permaneçam firmes, sejam fortes e abram-se a mim. Pois quando você sentir a minha presença e o meu testemunho interior no seu espírito, saiba que eu estou querendo te ensinar. Se fosse verdade tudo o que muitos estão dizendo, então tudo o que estão fazendo estaria certo. Você não sabe que eu viria me juntar a eles para lutar com eles, mas pouquíssimos resultados se estão vendo, porque não estão se entregando completamente a mim. Seja forte, pois tem coisas que eu preciso ensinar a você. Pois se tudo o que se tem ensinado fosse a resposta de tudo, não haveria um mover poderosíssimo do meu espírito na terra. Então, seja forte e ouça o testemunho interior, e seja sábio, pois eu tenho muitas coisas a dizer que talvez sejam raras para você, mas não são para mim, diz o Senhor. Eu tenho levado você adiante para uma operação do meu espírito, como você até agora ainda não viu. Quando a igreja está certa e as ordens da igreja estão em ordem, um por um virá para me conhecer. Pois a marca da igreja que está cheia do Espírito é aquela onde a fiel tem conhecimento e relacionamento comigo fora da igreja e passam tempo na minha presença. Pois você diz: isto não é comum, não é com isso que eu estou acostumado. E diz o Senhor: o meu desejo é passar para você a minha mente. O meu desejo é que você entenda a palavra que eu falo. O meu desejo é que você entenda o sólido da palavra, para que você possa entrar em tudo o que eu tenho para você. Então não ache estranho quando eu tenho alguém que me ouça e tenho sua boca para falar coisas que estavam escondidas em mistérios por muitas gerações, diz o Senhor. Pois a razão por que você está confuso e confuso, incapaz não apenas de ouvir a minha voz, é a falta de subsídio no qual projeta a minha paz e cultiva o ouvir a minha voz. Você não sabe se vai para esse lado ou para aquele, pois há confusão e você nem mesmo sabe o que é verdade e o que não é verdade. Você não sabe que quando você nasceu de novo e quando o Espírito Santo começou a habitar em você, eu coloquei testemunho em seu espírito de que você é meu filho ou filha. Volte-se simplesmente para o seu testemunho interior, onde opera a paz e a sua filiação, e adote isso como direção. Pois eu te darei paz e não confusão. Eu guiarei você em cada passo do seu caminho. Apenas venha e conheça-me, pois do mesmo jeito como você se edifica, você não sabe que você se torna forte naquela natureza onde eu ponho o meu testemunho interior? Pois aquele que se edifica vem para um lugar onde será guiado pelo meu testemunho interior e não será mais confuso. Confusão? Pois aqueles que não ouvem a minha voz, mas são dominados pelas emoções e confusões, saiba disso. Muitas vezes é a presença de um espírito maligno. Confusão, confusão, confusão. Mas eu não te dei poder sobre todo o poder do inimigo? Confusão não vem de cima, confusão vem de baixo. Ouça o que o Espírito diz, pois o meu desejo é que você ande junto de mim nestes dias que estão por vir. E fazendo isso, você irá evitar mágoas, angústias e muitas catástrofes, diz o Senhor. Fim das profecias. Meu querido irmão e minha querida irmã, é muito poderoso tudo o que acabamos de ouvir.
Ore muito sobre isso e coloque em prática a oração em línguas. Passe mais tempo com Deus diariamente, adorando e meditando em sua palavra, orando e jejuando. Se for possível, para receber encorajamento, ouça várias vezes essas profecias atenciosamente, ministério de oração e proclamação do Evangelho.